Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, na sua edição provavelmente mais exótica de sempre. Estamos esta semana a falar de casos que, como vão perceber pela conversa, poderão ser muito sérios, alguns podem parecer caricatos. Nesta edição falamos de cobras, lagartos e baratas e a pergunta deixada pela autora deste livro, os melhores amigos do homem? Um ponto de interrogação, talvez procuremos respostas a esta edição com a Ana Daniela Soares, autora do livro, jornalista, que se tem especializado também em questões culturais e aqui numa área completamente diferente traz-nos o relato de pessoas que têm como animais de estimação escorpiões, tarântulas, chimpanzés, iguanas, formigas e até baratas ou até leões em casa. Algumas das histórias deste novo retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Temos connosco, além da Ana Daniela, um dos testemunhos do livro, Luís Reino, é engenheiro florestal e investigador do Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto, para perceber melhor esta problemática, digamos assim, nos próximos 30 minutos. Obrigado pela vossa presença. De facto é exótico este tema, até exótico, diria, Daniela, na tua carreira profissional. Talvez fosse importante para quem nos escuta tentarmos aqui fazer algumas distinções, porque aqui misturam-se alguns conceitos e talvez isto tenha a ver com as categorias legais. Há animais de estimação, que nós eventualmente poderemos imaginar quais são, mas depois há outras categorias, animais exóticos, animais de companhia, animais em estatuto irregular. Como é que tu arrumarias estas categorias, Daniela? Bem, antes de mais, obrigada pelo convite. Comecemos por, provavelmente, pensarmos nisto do animal de estimação. Animal de estimação é aquele animal que nós trazemos para junto de nós e que tratamos não de uma forma igualitária, até porque isso não é não é benéfico para o animal, mas no fundo o tratamos de uma forma diferente. Temos com aquele animal uma relação um pouco diferente. Neste livro, nesta reportagem, mais concretamente, eu não faço grande distinção entre animal de estimação e animal de companhia. O animal de companhia implica, ou esta definição implica algo um bocadinho mais substancial, vamos dizer assim, no que diz respeito à definição de animal de estimação. Ou seja, para além de trazermos este animal para junto de nós, de o tratarmos de uma forma diferente, também partilhamos algumas atividades com ele. Por exemplo, no caso do cão, vamos levá-lo a passear, levamos-lo connosco eventualmente ao supermercado. Enfim, nesta reportagem eu não faço grande distinção entre estas duas definições por uma razão simples. Para além de se tratar de uma enorme quantidade de espécies diferentes e que têm características muito diferentes, também os tutores destes animais exóticos têm com eles uma relação diferente. Há tutores, ou melhor, vamos dizer, eu prefiro a palavra tutores a donos. Porquê? Porque tutores implica uma certa responsabilidade. Ter um animal de estimação, seja ele um cão, um gato ou uma barata, implica um grau elevado de responsabilidade. E neste caso, há pessoas que têm com os seus animais de estimação uma relação mais de contemplação, por exemplo. Há outros que não, há outros que têm uma relação com a sua iguana tão próxima como eu ou outra pessoa qualquer tem com o seu cão ou gato. Portanto, mas aqui um leão pode ser um animal de estimação? Exatamente. É assim que ele é encarado. Exatamente. Ou umas baratas, digamos assim. Exatamente. Já agora, só chamar a atenção, trata-se de uma barata muito especial, de uma espécie muito especial, pode atingir os 10 centímetros de comprimento e emite um silvo quando está assustada. Mais concretamente, o nome é barata de Madagascar. E sim, há muita gente a ter estas baratas em casa e a reproduzi-las. E isto leva-nos a uma segunda questão que, no fundo, também me levou a fazer esta reportagem e que tem que ver com os problemas de saúde pública e, eventualmente, ambientais que estes animais nos podem trazer ou que podem provocar nos nossos ecossistemas, no caso de fuga ou libertação por parte dos tutores, não é? Antes de passar a Luís, queria só uma outra questão. Há aqui um subjacente em toda esta... Eu não ia chamar problemática, não encontrei ainda a melhor expressão, mas vais-me ajudar. Que tem a ver com o afeto. O afeto do tal tutor em relação ao animal, seja que animal for.
E há desequilíbrios no afeto que levam também a desequilíbrios na forma como nós vemos determinado animal como de estimação, quando ele não deve ser? Não há estudos, nem do ponto de vista sociológico, nem do ponto de vista psicológico, que indiquem qualquer caminho no que diz respeito à pergunta que acabaste de me fazer. Eu penso que não devemos olhar para esta questão dessa forma, ou seja, nada é tão taxativo. Eu conheci pessoas que têm uma relação muito próxima, por exemplo, com o seu inseto-folha, que é um inseto que ainda por cima é fácil de ter em casa, porque se alimenta de silvas, só precisa de uma certa temperatura e é um bocadinho lento, portanto dá para andar com ele na mão. Portanto, eu acho que isto depende muito de pessoa para pessoa. E também, atenção, e isto também é importante, também é uma questão cultural. Porque repara, muitos destes animais, que muita gente aqui considera como animais de estimação, que muitos de nós podemos considerar repelentes até, Sim. são considerados alimento noutras culturas. Portanto, eu penso que fundamentalmente é uma questão cultural. Luís, como é que encara a realidade em Portugal da presença destes animais na casa dos portugueses? São todos relativamente enquadráveis? Há alguns casos cujo enquadramento será um pouco mais difícil ou chocante, digamos assim, ter? Ou todos podem caber entre quatro paredes ou num quintal de um português? Antes de mais, obrigado pelo convite. Bem, depende do contexto, né? Nós, como temos um passado colonial, e sabe-se que os países ocidentais, sobretudo, que têm um passado colonial, têm sempre uma experiência e uma atração por animais e mesmo plantas exóticas que já vem de longa data, não é? Portanto, isso é conhecido e faz sentido. Mas, obviamente, entre ter um leão num jardim, um bicho territorial de grandes dimensões e que precisa de muito espaço, e vai lá um cão, há toda uma grande diferença, não é? Pronto, a minha experiência, obviamente, como ecólogo, versa mais sobre as consequências de ter animais exóticos, ou seja, espécies que são selvagens na sua origem, em casa. Portanto, eu, curiosamente, venho numa tradição familiar em que os meus pais tiveram sempre muitos animais, porque, enfim, sou a primeira geração praticamente urbana, mas os meus pais, na sua aldeia, em Caminha, no concelho de Caminha, tiveram sempre muitos animais domésticos, mas também muitos animais exóticos, uma boa coleção de patos, e, portanto, vivi sempre entre essa dualidade do mundo urbano e o mundo rural, em que tínhamos muitos animais. Portanto, isso fez parte sempre da minha vida. Eu evoluí, digamos, passa a expressão, para uma situação em que gosto mais de contemplar os animais no seu espaço natural, mas tenho respeito e compreendo que as pessoas gostem de ter animais, seja um cão ou seja um canário. Que devem estar no espaço natural e não confinados. Certamente, não é? Digamos que, pelo menos pelos meus parâmetros e pelos parâmetros que muita gente hoje defende nos dias de hoje, é difícil aceitar ter um leão no jardim, porque obviamente um animal com aquelas dimensões, até que o perigo pode representar para as pessoas, e pelo facto de ser a espécie que é, não é? É pouco aceitável que uma pessoa possa ter isso no jardim só porque sim, não é? Como é que aparece um leão no jardim? Não sei, uma das razões é porque não especificamente em Portugal, porque há gente com muito dinheiro, não é? E portanto consegue ter animais muito caros, não é? Porque há animais muito caros. Eu vou dar um exemplo em que Portugal até tem alguma responsabilidade, que é o famoso periquito cinzento. O periquito cinzento é uma espécie de papagaio bastante bonita, não assim tão colorida como outras, mas tem umas penas vermelhas na cauda que são muito apelativas, mesmo nas suas regiões nativas, na África Ocidental e também no arquipélago de Santo Tomé e Príncipe. É um papagaio que tem vindo a ser, as suas populações têm vindo a ser diminuídas acentuadamente. Está na CITES, não é? Portanto, a CITES, só para quem não... vamos explicar, é uma convenção que exatamente regula este trânsito de espécies e regula também legalidades e ilegalidades ao nível internacional. Exatamente, e portanto tem uma listagem de espécies, no caso das aves são talvez um bocadinho menos do que 1000 agora, não estou certo, porque como há bocado a Daniela falava, aquilo tem uma variabilidade, vai variando ao longo dos anos e varia também em função dos países, signatários, etc. Portugal aderiu a essa convenção quase desde o início, em 1981, ela foi implementada em 75, portanto nós, enfim, temos responsabilidade nesse domínio e, portanto, o papagaio cinzento é uma espécie que até há pouco tempo era muito apetecível pelo mercado, continua a ser,
E, por exemplo, dou-lhe só um exemplo. Há 2 ou 3 anos vi uma ave numa loja que aqui na região da Grande Lisboa que custava mais de 1.000 euros. Portanto, se estava lá é porque alguém está disposto a dar esse dinheiro. E até há pouco tempo, por exemplo, passa a publicidade no LX, havia várias aves à venda dessas, algumas criadas em cativeiro, não necessariamente ilegais, outras provavelmente vinham através do tráfico ilegal, que também variava de preço entre 700, 800 e mais de 1.000 euros. Portanto, se existem estes preços é porque eles são praticados e porque há um consumo e consumidores disponíveis para gastar esse dinheiro. Daniela, há aqui muita coisa que passa online, não é? É verdade. Há muita coisa que passa online. Muitos dos anúncios também podem não ser verdade, atenção. Claro. Mas sim, passa-se muita coisa online, e nomeadamente a encomenda destes animais. No dia em que eu entrevistei o João Loureiro, que é o biólogo do Instituto de Conservação da Natureza responsável pelas apreensões, a seguir à entrevista ele disse-me: olha, agora vou ali aos Correios, à alfândega, porque foi detectada uma caixa com uns lagartos que vieram do México e que são ilegais. E, portanto, eu vou lá verificar a espécie para depois iniciar estes trâmites tem legais. Esses filtros, ou seja, existem filtros no meio do caminho onde as autoridades são chamadas? Tenta-se. O que é certo é que não é fácil, e o que é certo é que continuamos a ter problemas com o tráfico ilegal. Obviamente, as autoridades tentam sempre encontrar estas situações e detê-las. Mas o que é certo é que ainda acontece, obviamente. Onde é que as pessoas podem encontrar informação sobre o que é legal e ilegal? Bem, eu acho que o mais fácil é sempre contactar o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas. Eu penso que é a melhor forma de as pessoas obterem toda a informação relativamente à parte legal no que diz respeito a todos os animais. E depois, obviamente, se realmente pensarem em ter um animal exótico, como animal de estimação ou animal de companhia, primeiro informarem-se muito bem acerca daquilo que esse animal precisa, porque muitos destes animais vão viver durante muito tempo. O Luís estava aqui a falar do periquito, mas o periquito e os papagaios podem viver dezenas de anos, a verdade é esta, e atenção, fazem muito barulho. Imaginem o que é ter... Descreves aqui bem isso, não é? Imaginem o que é ter um papagaio em casa durante 60, 70 anos e a emitir aqueles sons que nós podemos ouvir, por exemplo, no jardim zoológico, não é? Ou seja, imaginem o que é, durante 70 ou 80 anos, ter este animal a fazer este barulho em casa. Papagaios não são para estar em casa. Exatamente. E o papagaio tem outro problema acrescido, é que o papagaio precisa de muita estimulação cognitiva. São animais que facilmente entram em depressão e se começam a automutilar por causa disso. Aliás, eu descrevo aí uma ou outra situação de papagaios que perderam o seu, companheiro, entre aspas, humano, porque normalmente estes animais fixam-se num animal da sua espécie quando estão no selvagem. Obviamente, quando estão em casa com as pessoas, não existe outro companheiro da mesma espécie. Portanto, há um elemento da família em quem eles se fixam e constroem uma relação muito especial com essa pessoa. Quando essa pessoa desaparece, esse animal entra em depressão e pode até tornar-se agressivo para os outros elementos da família e automutilar-se. E depois é preciso fazer todo um trabalho que só pode ser feito por técnicos especializados, nomeadamente biólogos, no sentido de recuperar este animal. Mas a pessoa, por mais que leia ou que se informe, às vezes essa informação começa logo na casa onde compra o animal, por exemplo, através de... isso não é suficiente para manter o animal ao longo deste tempo todo. Ou seja, há uma formação contínua que não é de fácil acesso em relação a alguns destes animais. Há alguns até por serem de facto exóticos. Sim. O conselho que eu deixo é esse mesmo, é se pensarem em adquirir um animal deste género, recorram a um criador devidamente licenciado e certificado ou a uma loja também com toda a documentação legal, porque normalmente estas pessoas depois também se disponibilizam para dar uma ajuda. Mas sim, eu penso que estes animais implicam sempre muita pesquisa por parte de quem os detém, porque são animais que exigem algumas condições que podem ser complexas, manter determinado nível de umidade, determinado nível de temperatura. Hoje existem instrumentos que nos ajudam a fazer isso, mas poderá não ser um processo assim tão fácil. E atenção, porque esse aspecto também é bastante abordado aqui na reportagem, as questões de bem-estar animal eu penso que são muito importantes. Ou seja, eu acho que
para além daquilo que o animal nos pode oferecer a nós, e sabemos, isto está comprovado por vários estudos, que os animais fazem bem à nossa saúde, nós também temos que pensar no bem-estar dos animais e naquilo que nós lhes estamos a oferecer quando os levamos para a nossa casa. Por isso que eu perguntava ao Luís um pouco, Luís, que essa ideia de estar confinado ou estar mais solto, há, digamos, talvez também campos intermédios. Pessoas que até podem ter propriedades capazes de ter determinados animais numa determinada condição, nós estamos a falar em apartamentos, mas espaços maiores, não será um compromisso possível entre a natureza tout-court e uma presença mais confinada aos seus donos? Isso é possível? É possível, mas exige paciência, tempo e até recursos financeiros. Por exemplo, os meus pais em Caminha tinham uma gaiola gigante onde tinham lá várias espécies de aves. E, portanto, vamos dizer que as aves não estavam a viver, algumas delas, no seu espaço natural, mas tinham um mínimo de espaço aceitável para aquilo que é a realidade de ter animais exóticos, não é? Ou animais simplesmente de companhia ou de estimação. No meio urbano isso é muito mais difícil, não é? Quer dizer, uma pessoa se quiser ter um canário, não é? É logo extremamente difícil ter muito espaço para eles, porque as pessoas vivem normalmente em espaços relativamente confinados e, portanto, é sempre complicado. E, de facto, levanta-se as questões de ética e de bem-estar animal, não há dúvida. Nem sequer, às vezes pode não ser uma questão só de tamanho, embora a Daniela relata aqui também pessoas que compraram às vezes um animal muito pequeno e naturalmente ele cresce. Claro. Não é? Sim, por exemplo, as tartarugas que muitas vezes são vendidas ainda pequeninas, não estou a falar das semiaquáticas, estou a falar das outras terrestres, e que depois podem chegar, por exemplo, aos 80 kg de peso, dependendo da espécie, não é? Não é qualquer pessoa que pode ter uma tartaruga com 80 kg de peso em casa a vaguear, não é? Não só um problema também, que é o problema. Eu frequento com alguma regularidade e desde sempre lojas de animais e coisas parecidas. E, portanto, frequentemente vejo casais com filhos, em que os filhos, eu fiz isso no meu tempo, não é? De criança, o meu filho faz-me a mim agora, não é? A pedirem um animal de estimação, que depende depois das lojas onde vem. E frequentemente as pessoas depois levantam-se o problema a surgirá, que é, por exemplo, se forem para um papagaio ou um periquito, veem aquilo ali, muito bonito, são geralmente cores muito apelativas, de cores muito mais vivas e vá lá, interessantes do que as aves que eles estão habituados a ver, por muito pouco que saibam, da avifauna portuguesa. Só que depois esquecem-se que alguns daqueles papagaios, ou não sabem, vão fazer muito barulho, e como não, apesar de serem, não são baratos, mas também não são muito caros para uma pessoa da classe média, digamos assim, o que acontece muitas vezes é que depois acabam por libertá-los. E nós, neste momento, na zona da Grande Lisboa, temos pelo menos 3 espécies de papagaios, uns mais bem instalados, outros não, e no Porto há pelo menos 2 também já instaladas. E o mais famoso é o periquito de Crameri, não é? O periquito colar, o Psittacula crameri. Portanto, tem populações gigantes já em Lisboa, desde a Tapada da Ajuda, do Monsanto, em vários sítios das zonas verdes da zona de Lisboa, e estão a sair já a começar a entrar na malha periurbana à volta da cidade. E que impacto é que isso tem? Os impactos, para já, parecem ser sobretudo, lá está, por exemplo, são um bocado barulhentos. Se eventualmente alguns jardins que as pessoas podem ter, embora são coisas pontuais, podem ter umas árvores e, portanto, podem eventualmente comer os frutos. Conheço um relato de uma pessoa que tinha uma árvore de fruto na zona de Lisboa e que, enfim, comer os frutos, pronto, pode não ter gostado muito, mas isso vamos dizer que é pontual. Mas pode danificar, quando são muitos, como por exemplo em Barcelona, há bocado a Daniela falava, uma das espécies de periquito, que em Portugal só existe uma pequena população na cidade do Porto, que é o periquito de monge, danificam as árvores, porque eles conseguem se alimentar de alguns galhos das árvores e das pequenas frutificações, por exemplo, nesta altura no fim do inverno, em que os gomos que se começam a desenvolver, eles comem. Portanto, podem danificar a vegetação urbana, mas sobretudo é o ruído. Não é? Nesta fase não é o ruído. Se algumas destas espécies se expandirem, como já está a acontecer em Espanha e noutros países, como por exemplo em Israel, podem causar um impacto na agricultura. Não é? Por exemplo, em Israel, onde esta espécie, o periquito crameri, se expandiu-se grandemente pelas zonas agrícolas da Palestina e de Israel, por exemplo, em alguns amendoais, e não estou certo se também em olivais, eles já tiveram que ter técnicas defensivas, como por exemplo tapar literalmente com uma rede as árvores para eles não conseguirem lá entrar e, portanto, comer os frutos, não é? Ou as azeitonas ou o que seja. E, portanto, isso na prática depois, para além de ser um custo para os produtores, é também um custo depois para quem consome, não é? Alguém vai ter que pagar a conta. Devolver à natureza estes animais.
É, porque às vezes as pessoas acham que estão a fazer uma coisa muito bonita por questões éticas, mas estão a cometer um enorme erro, porque não sabem qual é que é o problema que vão causar. E há sempre o problema, sobretudo em latitudes intermédias, mas não só, não, é que estas espécies podem instalar-se, como está a acontecer com estes periquitos, por exemplo, aqui em Espanha e em Portugal, mas noutras cidades. O periquito craméria está instalado nas principais cidades da Europa Ocidental, desde Londres, Birmingham, por aí fora até aqui, não é? Portanto, Bruxelas tem uma população gigante, por exemplo, portanto não se sabe qual é que é os impactos, e começa-se já a saber alguma coisa, mas ainda há poucos estudos, quais é que são os impactos que depois têm nas espécies nativas, não é? Portanto, e levanta depois outro problema, que é o que é que fazemos, não é? Porque nós temos responsabilidade. O ecossistema fica desequilibrado. Se eles podem impactar nas espécies nativas e, portanto, depois temos que fazer alguma coisa. Mas depois há outro problema de que fazer alguma coisa é sempre difícil, porque depois lá vêm as questões da ética, outra vez mais, o que é que fazer com os bichos, não é? E o que é que podemos, até que medida é que nós podemos intervir? E há aí um grande debate. Eu estive num projeto europeu em que houve esse tipo de debates, portanto, pessoas da área da conservação, e foi muito difícil de chegar a uma conclusão, e houve alguns dos países, ou responsáveis pelos países, que não assinaram uma espécie de policy brief para... Há mais casos, não é? Há mais casos. Por exemplo, as tartaruguinhas semiaquáticas que são vendidas nas lojas. Já agora, um alerta, essas tartaruguinhas estão contaminadas com salmonelas, portanto, normalmente esses animais são adquiridos para oferecer a crianças, que depois irão eventualmente mexer nos animais, irão colocar os dedos na boca e irão sofrer infecções gastrointestinais. Portanto, atenção, são animais que são portadores de salmonelas que podem infectar-nos e que podem fazer com que nós fiquemos doentes. Essas tartaruguinhas são compradas, são levadas para casa, habitualmente são alimentadas com aqueles pequenos camarões liofilizados, o que não é suficiente e o animal acaba por morrer ao fim de algum tempo, mas se tiver a alimentação e as condições adequadas, este animal pode viver muitos anos e pode crescer bastante. Dá algum trabalho, porque é um animal que é preciso trocar a água várias vezes porque cheira mal e, portanto, ao fim de alguns anos as pessoas cansam-se e o que tem acontecido é que tentam devolvê-los à natureza porque acham que sim, senhora, num parque, num belo de um lago, por que não deixar ali a tartaruga? Ela será feliz ali. Mas depois aparece, por exemplo, os cágados que têm sido reencaminhados para o Zumarino, em Albufeira. Exatamente. E porquê? Porque estas espécies exóticas vão competir com as nossas espécies de cágados pelos lugares ao sol, por exemplo, pelo alimento, e são animais muito mais vorazes e acabam por prejudicar as nossas espécies. Quer o Jardim Zoológico de Lisboa, quer o Zumarino, têm recebido estes animais de pessoas que já não os podem ter em casa, só que estas instituições também já estão a ficar lotadas e, portanto, já se torna difícil receber estes animais. Contudo, lá está, continuam a fazer um esforço para que estes animais não sejam libertados na natureza porque têm um efeito devastador nos nossos ecossistemas. É irresistível pedir-te daqui a pouco algumas histórias que vêm no livro, sem querer, enfim, tirar a magia de ler o livro e descobrir essas histórias. Luís, como é que isso tudo se casa com o debate sobre a extinção de espécies? Há espécies que raras, demasiado raras para estarem nas mãos de particulares, e isso existe em Portugal? Sim, quer dizer, não sei casos assim muito particulares, mas o periquito cinzento, em certo sentido, pode-se enquadrar nesse contexto, não é? Não sendo ainda extremamente raro, é de facto uma espécie que tem vindo a declinar, não só devido à deterioração da floresta tropical na zona da África Ocidental, mas também devido ao comércio. É uma das espécies que se sabe que o comércio, tanto a captura em estado selvagem para exportação, não é? Sobretudo, tem causado, de facto, impactos importantes. E existem outras espécies, como as araras na América do Sul e América Central. E existe agora o caso dos pangolins, que não era uma espécie... Há 5 espécies, salvo erro, de pangolins, não é? Os chineses e portanto... Os pangolins estão na ordem do dia. Estão na ordem do dia e tem sido uma das espécies, antes de que nós, na área da conservação... Bem, eu não sou um especialista nessa área exatamente, mas sei que tem sido um grupo que tem sido bastante visado pelos, não só pelos chineses, mas pelas populações naquela zona do Sudeste Asiático, não é? E, portanto, é um efeito... Vão sofrer agora com esta Agora vão sofrer, depende do que é que isso quer dizer, ou seja, provavelmente os animais que estavam já capturados, e se estivessem vivos nos mercados chineses, foram todos abatidos, não é? Ou rapidamente removidos para uma situação de quarentena ou escondidos, estou a imaginar, não é? Não tenho a certeza, como é óbvio.
Mas tudo o que estava naqueles mercados, não é? Provavelmente as autoridades chinesas tiveram que abater tudo. Mas quer dizer que vai haver um problema agora que o comércio ilegal dessas espécies vai ser provavelmente agora muito valorizado. Portanto, ou seja, uma coisa custava X, agora custa X mais X mais X mais Y, não é? Portanto, há esse risco. Mas quando isto desaparecer, não é? Se no fim da primavera tudo retomar ao normal, a procura vai aumentar imenso e, portanto, a depleção das populações naturais pode aumentar imenso. Portanto, nós nunca sabemos muito bem como é que estas coisas depois no terreno se desenvolvem, mas é um caso bem prático de como está ligado às nossas atividades. Já agora, e esta é uma lição importante, nunca, mas nunca retirar animais do selvagem, do meio selvagem, por razões de conservação e por razões de saúde pública, porque não sabemos que vírus e bactérias é que eles podem ter e que nos podem transmitir a nós. Daniela, como é que apareceu uma senhora com um elefante no Algarve? Pois, parece que no país onde a senhora era originária, seria um país nórdico, é legal ter um elefante como animal de companhia e, portanto, ela, quando decidiu vir viver para o Algarve, trouxe o seu animal de companhia. Obviamente, em Portugal, esse animal não é permitido de ter como animal de companhia e, portanto, foi apreendido. Mas, misteriosamente, desapareceu numa bela noite de inverno. Foi passar o Natal com a dona? E, aparentemente, portanto, oficialmente, haverá um elefante algures por aí, por essa Europa, desaparecido. E o caso dos leões, ainda eram leões que foram encontrados numa sala de estar? Sim, num apartamento, viviam em casa com as pessoas como se fossem gatos. Ainda perguntei se eventualmente poderia ser um casal ligado ao circo, uma família ligada ao circo. Não, pessoas particulares que decidiram ter leões como animais de estimação. Portanto, tinham um leão e uma leoa em casa a viver como as pessoas que têm gatos têm os gatos. Achei piada que na tua descrição há alguém que entra na sala e os donos dizem eles não mordem. Exato, mas vamos tratar do assunto. Sim. Qual é o interesse, daquilo que conseguiste perceber, de ter formigas e baratas? Não é fácil explicar, e eu perguntei isso a várias pessoas que têm esses animais, não é fácil explicar porque é que as pessoas resolvem ter formigas, baratas, iguanas, cobras como animais de estimação. Eu penso que, numa primeira análise, tem muito a ver com o nosso estilo de vida hoje. Ou seja, em muitos apartamentos o contrato não permite que tenhas cães ou gatos como animais de estimação. Também o modo de vida de sair de manhã, só voltar à noite, acaba por limitar um pouco os animais de estimação que as pessoas podem ter em boas condições. E depois, aquilo que eu reparei é que quem tem, por exemplo, lagartos ou cobras ou iguanas, há aqui um certo amor à natureza e uma certa tentativa de trazer a natureza para dentro de casa, ou seja, de fazer um terrário bonito, a imitar um determinado ecossistema, seja uma coisa mais parecida com o deserto, seja uma coisa mais parecida com a selva. Portanto, eu acho que tem muito a ver com este nosso modo de vida. Trazer a natureza para dentro de casa. São animais que depois de devidamente instalados não dão muito trabalho, porque, sei lá, uma cobra come uma vez por semana, por exemplo, não é? Portanto, uma vez por semana limpa-se, verifica-se a água e pronto. E podemos ir uma semana de férias. Aquele animal. Não ter uma cobra em casa não é propriamente para todos. Não é para todos. Há pessoas, como uma das minhas convidadas, há pessoas que resolvem ter uma cobra porque têm medo de cobras. É isso, é um ponto interessante, que é a ideia de contrariar o medo. Exato. Comprando o medo. Exatamente, é uma razão. Outras têm por ser um animal diferente e exótico, outras têm às vezes, para mostrar à namorada, por exemplo, ou ao namorado, enfim. As motivações são múltiplas. Aquilo que eu reparei é que, normalmente, quem tem um exótico nunca se fica só por um. Aliás, temos aqui um entrevistado que tem 20 e tal aranhas, sendo que 23 são tarântulas. Portanto, isso foi uma informação que vários criadores passaram durante as entrevistas, foi quem tem um animal exótico nunca se fica só por um. É um vício. Aparentemente sim. Aliás, há uma das entrevistadas que admite perfeitamente que neste momento tem tantos animais que consegue assegurar que eles têm as instalações limpas, que têm comida, que têm cuidados veterinários, que têm água à disposição, mas que não lhes dá o maneio
que gostaria de dar, e já agora aqui fica mais uma observação. A questão do maneio é muito importante no que diz respeito aos animais exóticos. O que é isto do maneio? O maneio é mesmo isto, é pegar no animal e manuseá-lo. E porquê? Porque não são animais domesticados e, portanto, para que eles se tornem mais dóceis é preciso pegar-lhes, é preciso manuseá-los. E, portanto, há muito este conceito do maneio e do retirar a cobra e andar com ela nas mãos e manusear, para que se torne mais dócil e não tente morder a primeira pessoa que ponha a mão dentro do terrário. Também outro aspecto importante é que, por exemplo, no que diz respeito às cobras, são cobras que são habituadas desde pequenas a comer alimento morto, alimento congelado, exatamente para não despertar muito os instintos agressivos do animal. Luís, para terminar, disse que frequenta muitas vezes casas de animais e eu gostava de saber, na sua perspectiva, se as pessoas que estão, digamos, nesse circuito estão, na sua avaliação, tanto quanto pode perceber, preparadas, ou há um desafio de formação adicional que precisamos ter na maioria dos casos. Acha que... Porque algumas destas pessoas vêm exatamente disso, são pessoas que também ou têm casas de animais, outros são veterinários, alguns têm uma formação já de base muito avançada, mas nem todos esses casos, e às vezes o papagaio mais colorido, alguém tem que pôr os travões logo na loja. Sim, há um pouco tudo, digamos, que talvez aqueles lojistas que estão em centros comerciais, parece que pelo menos, não sei se as pessoas que lá estão a trabalhar têm uma grande preparação. Não consigo ter assim uma opinião. Isso é muito importante, a preparação. Devia ser, porque, por exemplo, devia de haver, assim, se o técnico, passa a expressão, que está lá a vender, está simplesmente interessado em fazer dinheiro, se não se apercebe que, por exemplo, um casal que vai com o filho, que vai ter isto, e se não informa que aquele animal depois vai fazer barulho, etc., que há este risco, e que a pessoa havia de haver essa preparação para ajudar os próprios clientes a fazerem a melhor opção para eles, não é? Mas eu estava a dizer que no caso dos lojistas, por exemplo, em centros comerciais, há mais cuidado com a higiene, com o número de animais que estão na loja. Eu conheci uma loja, por exemplo, há uns tempos, que até passava lá desde criança com os meus pais, quando íamos para o norte, em Vila do Conde, e já não havia essa preocupação. Ou seja, era uma loja que tinha muita coisa com qualidade, mas não só a higiene era deficiente, como os animais estavam em gaiolas muito pequenas e, portanto, e às vezes não nas melhores condições. Portanto, há um bocadinho de tudo. Talvez, aqui custa-me um bocado dizer isto, mas é a realidade. Talvez as lojas mais antigas ainda mantêm-se às vezes uma densidade muito elevada, parece que às vezes há uns bastidores que nós não sabemos muito bem o que é que lá está e que pode ter coisas mais, se calhar, mais duvidosas, mas pronto, agora eu acho que os outros lojistas tentam já, pelo menos, como também são mais vigiados, porque os centros comerciais há muita gente a ir, sim, com hábitos muito diferentes, com atitudes muito diferentes perante estas coisas, portanto, em certo sentido há um controle diferente. E noutro plano, mais alargado, Luís, sabendo que a maior parte dos nossos territórios florestais e outros rurais são privados, há benefício de introdução de algumas espécies que estão neste momento em cativeiro, ao contrário, devolvê-los à natureza com um sentido positivo? Havia benefício? Estou a falar, por exemplo, em aves. Faria algum sentido haver, de alguma maneira, a introdução dessas espécies, de algumas dessas espécies nesse território, de uma forma mesmo controlada, mesmo num sentido privado, de alguém que tivesse essa capacidade? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, porque mesmo que os nossos meios estejam muito alterados, né, isso faz parte já dos nossos passos, as espécies depois vêm de sítios muito diferentes e, para além disso, nós nunca sabemos quais é que são os impactos que a introdução dessas espécies vão ter, porque podem ser devastadores, não é? Quer dizer, há sempre aqueles exemplos extremos das ilhas e de sítios, mesmo sendo uma ilha como a Austrália, e que esses impactos normalmente são muito abruptos e muito devastadores, digamos assim, não é? Mas mesmo na Península Ibérica, não é? Na Europa, de uma maneira geral, esses impactos são sérios. Nas aves não será a situação mais gravosa, mas no caso das plantas, não é? Quem vai daqui, por exemplo, até ao Minho, não é? Pelo litoral, vê que a nossa paisagem está, digamos assim, cheia de espécies exóticas de vegetação, mesmo para aqueles que não percebem muito das espécies, não, já nem falo tanto dos eucaliptos, porque têm uma utilização económica bem definida, mas há as acácias, por exemplo, várias espécies de acácias que não têm basicamente nenhuma utilidade económica, não é? Que foram usadas sobretudo como ornamentais até pelos serviços do Estado, os serviços florestais no passado, e hoje, devido aos fogos e ao facto delas propagarem muito rapidamente depois dos fogos,
estão absolutamente disseminadas por todo lado e sem qualquer tipo de interesse, não é? E arde, ou seja, os terrenos ardem, elas voltam a ocupar o espaço, aquilo tem uma biodiversidade baixíssima, não é? Digamos, a utilidade que elas têm é reduzida e, portanto, estou a dar um exemplo não nas aves, mas no caso concreto das plantas, de como isso pode ser negativo, não é? Ou seja, não deve ser propriamente legal introduzir uma ave e colocá-la não é legal, mas natural. há todo um vazio, não é? Não é legal, não é? Mas nós neste momento, talvez a espécie mais típica da nossa avifauna e que tem uma origem alóctone, que é o bico de lacre, não é? Que foi introduzido na década de 60. Enfim, não se sabe exatamente como, mas sabe-se que foi libertado em vários sítios do Vale do Tejo e nas suas proximidades, e também coincidiu com uma grande movimentação de pessoas entre Portugal e as ex-colónias onde esta espécie é nativa. Ela é nativa, por exemplo, de Angola, não é? E, portanto, pensa-se que isso também poderá ter facilitado a sua disseminação pelo território. Hoje é uma espécie quase presente em todo lado. Aqui na rádio o tempo é como um animal doméstico, nem sempre o controlamos e temos que o gerir, e em alguns casos voa, como a Daniela bem sabe, por isso avançamos no final para algumas sugestões. Quem quer saber mais, para além da recomendação de ler o teu livro, Daniela, queres deixar alguma sugestão, sobretudo para quem pode eventualmente precisar de informação sobre esta matéria? Não especificamente sobre esta matéria, porque não há muita coisa publicada em Portugal, mas sugiro um livro que tem a ver com uma espécie particularmente que tem aparecido nos nossos mares e que tem suscitado muita curiosidade, que é a orca, ou a baleia assassina, como é conhecida. Gostava de sugerir, por exemplo, o livro Para Além das Palavras, de Carlos Safina. É um livro muito importante, um livro que nos ajuda a perceber melhor como as orcas, como é que as famílias de orcas funcionam, mas não só as famílias de orcas, também as famílias de elefantes e as famílias do lobo, que também é um animal que nos diz muito, particularmente no norte. Como é que estas famílias, como é que estes grupos familiares se organizam, quais são as suas características? Penso que poderá ser uma leitura muito, muito interessante. Luís? Eu tenho um livro que saiu já quase há 2 anos, que é com o tema As Invasões Biológicas em Portugal, História, Diversidade e Gestão, no qual eu tive um envolvimento, ainda que relativamente pequeno. Portanto, reuniu o trabalho de vários investigadores da área, tanto das plantas como de aves, mamíferos, etc., peixes. Está em português, é acessível, não é assim muito fácil de comprar, mas está disponível em algumas lojas online e também através da loja da Universidade do Porto. É acessível, o preço não é elevado e é de leitura relativamente fácil, ainda que seja sempre um pouco técnico. E também para quem tiver interesse nisto, pode ir sempre, por exemplo, à Liga para a Proteção da Natureza, que tem algumas ações de formação e workshops sobre espécies exóticas. É uma questão de ir lá, lpn.pt, ou também existe um site de umas colegas da Universidade de Coimbra e da Escola Superior Agrária de Coimbra, que é invasoras.pt, embora mais focada nas espécies exóticas de plantas. Tem uma aplicação que agora penso não está a funcionar, mas que é útil, em que as pessoas podem mapear e enviar para lá numa aplicação de telemóvel onde é que viram esta espécie ou aquela, e também tem algumas ações de formação incluindo para jovens. Obrigado pela vossa presença, Luís Reino e Ana Daniela Soares, a propósito do mais recente retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Cobras, lagartos e baratas, os melhores amigos do homem, um ponto de interrogação que está aqui, neste caso no ponto final do programa da Capa à Contra Capa, parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir de novo o programa em podcast nas plataformas digitais habituais, sempre ao sábado às 9h30 da manhã na Renascença. Este programa tem genérico original de Mário Laginha, equipa do programa Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão regressa na próxima semana para um outro debate.